Queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso culto matutino. Quero convidar nesse instante a pessoa que está responsável para fazer a oração, a fim de que nos apresente diante de Deus. E aí retomamos o texto de Atos, capítulo 27, para continuarmos em nossa jornada em relação a este momento singular da vida de Paulo. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, te damos graça porque estamos diante da tua presença. Que a tua luz e a tua glória, ó Pai, possa estar sobre cada um de nós. Obrigado porque nos despertaste, ó Pai, para esse culto matutino, que assim como o Senhor se faz presente na nossa vida, continue se fazendo presente na vida do pastor José Cícero, que ele possa ter cada dia mais, ó Pai, conhecimento e com esse conhecimento ele possa passar, ó Pai, para os seus filhos. E que o Senhor nos conceda também a tua graça, ó Pai, de compreendermos o que ele tem para compartilhar conosco. Que nós possamos também não ser ouvintes, mas também praticantes da mesma. Ser com aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que são muitas, que a tua luz e a tua graça possa estar sobre ele, principalmente com teus filhos, ó Pai, que se encontra num leito de hospital, e aqueles que estão doentes espiritualmente, que eles possam ser despertados para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos ao texto de Atos, capítulo 27. Amém. Nós estamos aqui a partir do versículo 13, nesta manhã. Ontem nós vimos um pouco de como Paulo, junto, portanto, com os demais prisioneiros, chegaram ali à ilha, em particular, de Creta, e naquela altura de um lugar nominado de Bons Portos, ali permaneceram diante da situação adversa dos ventos que eram contrários, e é neste contexto que nós vamos nos debruçar. Ontem aprendemos algumas lições, que apesar de decisões tomadas em nível coletivo, não é evidência de que Deus esteja presente diante dessas decisões. Inclusive, sugeri que hoje nós dessemos uma espiada, e vamos fazê-lo, em um episódio bastante conhecido da igreja, e embora talvez do ponto de vista histórico seja mais abrangente as informações, mas falta para alguns a compreensão do que de fato ocorreu ali no ano de 1902, com a destruição que houvera na Review and Herald, a casa publicadora da igreja do período, portanto, ali que Ellen White ainda estava viva. E vamos entender um pouquinho deste episódio para poder igualmente fazer um paralelo em relação ao que está acontecendo aqui nessa travessia, por falta, portanto, de bom senso, de aceitarem orientação de quem realmente tem intimidade com os céus, e ao invés de a isto se submeterem, buscar o conselho entre os experientes da vida comum. E diante disto surge a ideia de que, na verdade, quando a decisão é coletiva, Deus está, de alguma maneira, legitimando a decisão. Não é bem assim. E por isso eu gostaria de que a gente pudesse se centrar, primeiro no aspecto bíblico, e depois, então, eu vou tomar algumas exposições de Ellen White em relação a esta situação singular da Review and Herald. E 11 meses depois, o que aconteceu com o sanatório de Bat Creek. Mas não vou fazer essa vinculação ainda com o Bat Creek, porque isso será uma nova abordagem que nós vamos fazendo ao longo, portanto, do estudo da Palavra de Deus. Não para entender, do ponto de vista histórico, o que está acontecendo ali, então, no século XX, em razão da destruição desses dois lugares, mas para, de alguma forma, vincularmos a experiência daqui, da falta de sensibilidade daqueles que, dizendo, por exemplo, que cuidam das coisas de Deus, quando o Senhor mesmo manda os recados, não estão dispostos a ouvir. E aí sim,
Isso nós vamos nos aperceber. Portanto, venha comigo a Bíblia, por favor, Atos capítulo 27, e vamos para o versículo 13. Você se lembra que eles estavam ali, portanto, em Creta. O objetivo é que, então, permanecessem ali, porque tinham exatamente, no tempo muito próximo da chegada do inverno, seria ainda muito mais difícil singrar aquelas águas. O porto de Creta, então, não era, de alguma forma, muito adequado para invernarem, e, diante da orientação de Paulo, apesar de toda a orientação, resolveram exatamente não permanecer, seguiram, portanto, viagem, e isso vai gerando desconforto, que trazem, inclusive, certas preocupações para a própria existência de todos aqueles que ali estavam. Então, versículo 13, por fim, soprando brandamente o vento sul, e passando eles, melhor, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, o que era que eles desejavam, né? Chegar exatamente no porto de Creta, com o objetivo ali de alcançarem um lugar adequado para passar o inverno. O que não foi verdadeiro, porque eles pensaram ter alcançado isso. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Versículo, então, 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. Este tufão de vento, na verdade, ele se desembocou, como o próprio texto aqui nos informa, do lado sul. Então, observe, eles estão ali parados na ilha de Creta, ali em bons portos. Dali, portanto, vem o conselho para avançarem. Paulo havia dito que não era para fazê-lo, porque não via, portanto, condições para isto. E expus isto ontem para todos, a fim de que entendêssemos que ali o verbo ver não era simplesmente a experiência de Paulo, mas algo singular que Deus havia lhe dado. Mas não ouviram a voz do personagem, eu diria ali, como porta-voz do Senhor, que era o caso de Paulo. Se submeteram, portanto, aos conselhos coletivos, e esses conselhos coletivos pareciam, de alguma forma, até certo ponto, razoáveis, né? Porque entre aquilo que um está informando e o que a coletividade está decidindo, muitos acham que, então, esta daqui é a decisão mais adequada. E eu lhes mostrei isto ontem, estou reiterando, que não é assim que funciona. E, certamente, quando partiram, e este tufão de vento, que veio, portanto, aí do lado sul, atingindo exatamente de frente o próprio barco, Lucas registra este nome, e eu preciso aqui descrever para você o que significa a palavra Euroaquilão. Essa é uma palavra justaposta, ou seja, ela está composta de dois termos. O prefixo, portanto, euro, que significa, na verdade, aqui, vento leste, a palavra euro significa isto, vento leste, e a outra expressão, aquila, ou aquilião, ela significa, na verdade, vento norte. Então, veja se você consegue atentar para isto. Nós temos, portanto, um tufão de vento que está vindo em duas direções e desembocando-se diretamente sobre ali o navio. O vento que vem do lado leste e o vento, portanto, que vem do lado norte. Isso imprime sobre, então, o barco uma situação adversa, inimaginável. Porque uma coisa é você lidar com uma corrente de vento que vem numa direção. A outra é você, então, estar lidando com duas correntes de vento. E isso, portanto, não tem experiência humana capaz de conduzir sobre os recursos tecnológicos de época este navio. Então, aí, o drama é muito forte. Tá? A situação ficou sem controle, não tinham mais o que fazer. O barco, na verdade, começa a ficar à deriva e chacoalhado por essas duas fortes correntes de vento, aqui chamados, portanto, de Euroaquilão, vai fazendo com que a desesperança comece a surgir em todos aqueles que lá estão. De alguma maneira,
Paulo havia advertido para que não pudessem prosseguir, que não seguissem viagem, mas não deram ouvidos. E assim tem sido na jornada da Igreja Adventista e de muitas experiências na vida de irmãos, de igrejas singularmente em determinados, eu diria, ambientes, porque eu tomo a palavra igreja, às vezes no seu sentido lato, e depois no seu sentido estrito, aquilo que a gente chama local e aquilo que a gente chama, portanto, mais abrangente, a igreja na sua compostura. Quantas e quantas vezes nós temos decisões tomadas em igrejas locais que afetam, portanto, exclusivamente aquele ambiente, aquele pessoal ali. Mas as decisões tomadas em nível administrativo, que tantas e tantas vezes estão em conflitos com a palavra de Deus e com o próprio espírito de profecia, geram um desconforto para a igreja em toda a sua parte existente aqui nesta terra. Logo, neste ponto, fazendo esse paralelo, entendemos que o barco ali não necessitava passar por essa avaria, se tivessem tido submissão a escutar o conselho de um homem de Deus. Não foi assim que ocorrera. E esse é um paralelo que eu quero fazê-lo, tomando a sua atenção para um texto que Ellen White aqui nos apresenta, e eu vou buscá-lo, para que nós, então, possamos, de alguma forma, tirar algumas lições. Vamos aqui buscar de volta o texto, pelo menos, de imagem geográfica, para depois, então, chamar para você alguma outra verdade da imagem escrita. Observe, eu vou voltar ao mapa por algumas razões aqui para você entender. Eles estavam aqui, não percam de vista que eles chegaram, portanto, à ilha de Creta, aqui no lugar chamado Bons Portos, que foi a nossa compreensão de ontem, e aí eles passaram a costear a ilha, aqui do lado, portanto, de Laceia, e do outro lado nós temos Fenícia. E aqui, portanto, é onde ocorrera o texto que nós estamos aqui registrando. Eles partiram daqui. Então, desse ponto de vista, toda a pressão deste vento chamado Euro-Aquilhão, nós temos, inclusive, aqui a sugestão do que, então, desenha este mapa, colocando Atos, capítulo 27, verso 14, que é o que nós acabamos de ler. Observe o que está dito aqui, há então, um pé de vento, chamado aqui de Euro-Aquilhão, que vem. Observe a informação. Um tufão de vento chamado Euro-Aquilhão. Já lhes expliquei que isso significa, portanto, vento da parte norte e vento, portanto, da parte leste. Então, o barco aqui não tem muita segurança. E isso é o que vai gerando toda a dificuldade, porque é neste ponto que, então, o barco fica sem rumo. E aqui surge o que eu quero fazer de paralelo com o texto que Ellen White aqui põe, que eu trouxe aqui para você, e vamos, então, atentar. Atos dos Apóstolos, página 443, vejam com segurança o que Ellen White descreve aqui desse instante. Ela diz: durante 14 dias flutuaram sobre um céu sem sol e sem estrelas. O apóstolo, embora sofrendo ele próprio fisicamente, observe que Paulo, portanto, está com um problema de saúde aqui muito forte, porque ele já entrou desde lá de Cesareia com um problema sério de saúde. Tinha palavras de esperança para o momento mais crítico, uma mão auxiliadora em cada emergência. Agarrou-se pela fé ao braço do poder infinito e o seu coração se apoiava em Deus. Não temia por si. Sabia que Deus o preservaria para testificar em Roma da verdade de Cristo. Porém, seu coração se comovia de piedade pelas pobres almas que lhe estavam ao redor, pecadoras, degradadas e não preparadas para morrer. Ao suplicar ardentemente a Deus para lhes poupar a vida, foi-lhe revelado que sua oração fora atendida. Então, aqui, eu vou encerrar, para a gente voltar à nossa reflexão a partir, então, do texto bíblico, para entendermos
com um pouco mais de clareza o que está acontecendo. Não percam de vista. Eles não estão mais em bons portos. Eles seguiram viagem, em razão de toda aquela situação que, então, o centurião, buscando o capitão, buscando os mestres ali e demais outras sugestões, coletivamente decidiram que deveriam partir para encontrar algum lugar adequado para passar o inverno, porque a ilha ali de Creta não tinha estas condições. Bem, Paulo dissera, melhor aqui ficar. Não atenderam, partiram. E aí, 2 dias depois desta partida, desembocou-se do lado, portanto, ali da ilha, do lado sul, um vento que, por fim, se transformou numa grande tempestade e os problemas começaram a circular desde aquele instante ali. Quando a gente volta para a Bíblia, a gente consegue entender esta dimensão e esse momento, portanto, de alguma forma, de tensão que está passando. Não percam de vista, o apóstolo está doente. Não percam de vista que a situação ali é vexatória. O problema se alonga durante 14 dias, sem ninguém, portanto, ver nada em relação ao mar, somente escuridão, vento, chuva, e sem acesso à luz do sol e sem acesso às estrelas, eles não podiam saber sequer onde que estavam. Agora, partam comigo para a Bíblia e vejam como isso é descrito por Lucas aqui. Verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Isso significa, numa linguagem bastante simples, estão à deriva, não tem mais o controle do barco. E esta é a situação, muitas e muitas vezes, no paralelo que eu faço com a igreja. Decisões equivocadas podem levar a igreja como que se ela estivesse no mar à deriva. Mas os olhos prescrutadores do Senhor ainda estão sobre a sua igreja. E vão permanecer em prol daqueles que são fiéis. E muitos inocentes, às vezes por decisões equivocadas, são como que neste barco aqui que acabamos de ler, jogados em um mar tempestuoso sem saber exatamente o que reserva o futuro. E isso tem sido a história de nossa igreja. Em alguns instantes parece que ela vai sossobrar. Em alguns momentos parece que ela saiu do trilho. Em alguns momentos parece que nós não temos esperança. Isso me emociona assim. Porque ao olhar, ontem eu tirei o restante da tarde para estudar profundamente algumas histórias da Igreja Adventista. Tenho a graça que Deus me deu de ler em inglês e falar também, e tenho a oportunidade de ter acesso a coisas que muitas e muitas vezes ainda não aparecem em nosso meio aqui em língua portuguesa. E ontem eu tirei o restante da tarde exatamente para isso. E me debrucei sobre a obra intitulada Testimonies for the Church, o volume 8, aonde li ali a tarde toda informações sobre este momento que estamos passando e como a igreja, de alguma forma, está quase que dentro deste mar tempestuoso, agitada por ventos contrários ao seu destino, ao seu porto seguro, que não é Roma. Não estou fazendo nenhum paralelo aqui em relação a isso. Estou falando que o Senhor conduziu, portanto, as suas mãos para esta igreja, porque em alguns momentos, líderes têm tomado decisões que afetam o bom destino da igreja, o progresso da igreja. E nesse texto que eu estou fazendo referência, do Testimonies for the Church, volume 8, entre ali as páginas 45 para frente, Ellen White vai descrevendo uma série de cartas que ela escrevera quando ainda estava na Austrália, aí mesmo, minhas irmãs, que vocês estão. Ellen White viveu muito tempo aí em Avondale, o colégio que ela construiu aí na Austrália. Vocês devem conhecer essa história muito de perto, porque estão no território. O que é que acontece em particular? Ela escreveu, a partir de 1894, diversas cartas para o então presidente de época da Associação Geral, chamado Daniels. E este pastor, muito desatrevidamente, não se submeter às orientações de Ellen White. Em alguns momentos, ela escreveu cartas muito duras, e essas cartas estão aí, nesta obra que eu fiz referência, reitero, Testimonies for the Church, volume 8. E aí, quando Ellen White começa a advertir que o que está acontecendo ali
em Battle Creek, perto, portanto, do sanatório, e na Review and Herald, ela começa a apelar que a igreja se submeta às orientações do Senhor, porque a igreja estava concentrando forças no seu ambiente, deixando para fora de atender às necessidades da igreja em diversos outros lugares, e as pessoas estavam se deslocando para fazer o que se chama, portanto, de moradia, perto, então, do sanatório de Battle Creek. Só que um dos personagens que aparece ali no texto é um moço chamado, portanto, Kellogg. E este moço foi muito tratado com dignidade por Ellen White, o Dr. Kellogg, que foi, inclusive, amparado por ela em sua residência. E esse senhor se tornou muito influente na área, portanto, de medicina de época. E ele começou a produzir, portanto, um livreto, onde ali filosofias e, então, espiritismo iriam aparecer nesta obra. E Ellen White começou, portanto, a ser impressionada pelo seu anjo-guia, de que não poderia, portanto, essas coisas serem reproduzidas na Review and Herald. E ela começou a escrever cartas, porque ela não estava na América, ela não estava ali em Loma Linda, ela estava, na verdade, na Austrália, nesse período aí. Reitero o ano, 1894. E, desde então, ela começou a advertir que não colocassem essas coisas para o prelo, que não influenciasse a mente dos tradutores e redatores para que este material que o Dr. Kellogg havia, portanto, proposto não fosse produzido, não fosse, portanto, publicado. Mas o pastor Daniels, de época, simplesmente, não ouvindo as orientações de Ellen White, mas fazendo argumentação em prol do que financeiramente iriam lucrar com a venda desses materiais, Ellen White chega a dizer que mesmo que fosse 1 centavo que tivesse entrado como benefício para, em outras palavras, a igreja, não teria nenhuma serventia, porque estavam agindo e contrariamente à vontade de Deus. Mas insistiram, continuaram insistindo. E Ellen White mandou, pelo menos, eu contei ontem, 8 cartas de orientações do Espírito de Deus dizendo que não deveriam fazê-lo. Veja, viera o ano de 1894, 95, 96, e parecia que estava tudo normal. Em 1898, por fim, ela escreveu uma carta muito dura, deixando claro que decisões tomadas em base de coletivo não significa que a mão de Deus está presente, porque Deus já havia dado orientação por via, então, dessas cartas, e eles insistiam nas comissões que estavam tomando, aconselhando-os, inclusive por meio de advogados de época, que assim deveriam proceder. Ellen White chegou a dizer que, em favor da Igreja do Senhor, não deveriam consultar aqueles que não foram orientados para estar dando conselho a esta igreja, porque não são homens que estavam submissos à palavra de Deus, eram apenas homens com uma visão, ela chega a dizer, de argumentos humanos, da mentira e da vaidade. A igreja não deveria ser conduzida por tais argumentos, que deveriam confiar na palavra de Deus. Sabem, nada disto ocorrera. Então, eu quero chamar-te aqui um texto que eu coletei ontem, para que a gente possa exatamente atentar para essa singularidade. E eu quero, portanto, aqui te ofertar sobre isto que, então, reitero, me debrucei ontem à tarde para estudar, com o objetivo de poder te auxiliar nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar em tela cheia. Antes, porém, eu tenho de ver se eu acesso aqui o conteúdo, né? Eu não sei por que está sendo difícil para eu pegar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Ok. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Está em tela cheia aí? Está, continue. Muito bem. Vejam um detalhe aqui em particular. Eu vou passar esse texto, porque eu quero esse aqui. Ok. Ela diz assim: por meio do Espírito, Deus fez de sua palavra um poder vivificador. É rápida e poderosa, exercendo uma forte influência sobre a mente. Não por causa do conhecimento ou inteligência do agente humano,
mas porque o poder divino está atuando junto com o poder humano. E é ao poder divino que todo louvor deve ser dado. Ele fará com que as pedras clamem, e elas o farão. Mas Deus ordena que vocês de Battle Creek façam a obra. Vejam, a ênfase aqui é que eles haviam se concentrado ali em Battle Creek e não queriam, inclusive a parte sul dos Estados Unidos, totalmente, de alguma forma, deixado ao léu, né? Sem ajuda financeira. Mas tinha uma intenção muito grande. O Daniels havia recebido uma oferta de $5.000 em época, das ofertas dos irmãos. E ele escreveu uma carta para Ellen White, perguntando se deveria, portanto, acrescentar mais prédios ali para a Revealing Herald. E Ellen White mandou uma mensagem direta, dizendo 3 vezes o advérbio de negação. Ela disse não, não e não, porque Deus não deseja que aumente os prédios aí, mas que vocês o purifiquem, os que já existem. Elimine o mal que está no meio de vocês. Parem de discutirem, ela chega a dizer, e parem de fazer reuniões inúteis, quanto, portanto, a fazer esse tipo de construção, porque o Sul está sem ajuda. Peguem esse dinheiro e enviem para que outros lugares sejam, portanto, abençoados com a mensagem. Vocês estão concentrando forças num lugar que Deus não deseja que seja concentrado. Este é o contexto aqui, desse texto que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas o que fizera o Daniels, presidente de época, não a ouviu, não seguiu a orientação. E aí, mais tarde, veio exatamente, Ellen White tem uma visão, singularmente uma visão especial, que um anjo aparece para ela com uma espada flamejante, e ela vê, portanto, que ela agita a espada de um canto para outro. Meses depois chegou uma carta para ela, dizendo que a Revealing Herald havia pegado fogo. Isso não me agrada, isso me intimida, isso me emociona. Claro que sim, porque se revela para todos nós que Deus não está com seus olhos ausente de sua igreja, que a mão do Senhor não se recolheu para abençoar seu povo. Porém, o seu povo precisa ouvir as orientações do Senhor. Seu povo, seus líderes, precisamos ouvir o que Deus tem dito através de sua palavra e de sua serva para esta igreja. Estamos brincando com coisas sérias. Estamos perdendo de vista que não são os conselhos dos inteligentes, dos sábios, que se põem no nosso meio ao arrepio da revelação direta do Espírito de profecia. Decisões tomadas na base da coletividade não significa que Deus está presente, porque o maior número decidiu. Não, a decisão foi, portanto, uma decisão quase que unânime. Só um que não aceitou o que nós estávamos dizendo. E, às vezes, nem este um aparece, né? A decisão foi tomada por maioria, como se maioria fosse símbolo da bênção de Deus. Não o é. Nós temos muitas e muitas histórias dentro do Adventismo de decisões coletivas equivocadas, negando a revelação, negando aquilo que Deus deu de singular para esta igreja. E no caso em particular, do paralelo que eu faço aqui em relação ao que ocorrera a orientação de Paulo sobre não saírem de bons portos, permanecerem ali, porque era a orientação de Deus ali permanecerem, o problema veio. A dificuldade que a gente tem de atentar é como Paulo lidou com isso. Né? Nós vimos um texto no Atos dos Apóstolos 443, ainda esta manhã aqui. Ele estava doente, mas não perdeu a esperança, porque, embora diante de gente desobediente, sua fé estava em Cristo Jesus. Sofrera todas as consequências, em razão da falta de bom senso dos homens de atentarem para a orientação que Deus havia dado por via do seu porta-voz, Paulo. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, não é diferente de nenhum de nós que estamos vivendo em pleno século XXI. Às vezes, nós precisamos parar para ouvir o que Deus tem nos dizendo, está melhor nos dizendo, através de sua palavra, através do Espírito de profecia, e às vezes, quando nós não estamos dispostos a ouvirmos mais essas orientações, e achamos que os inteligentes do nosso meio são capazes de enxergar tudo e de resolver tudo, as broncas vêm. E o problema é que os inocentes, que nada temos
a ver com as decisões erradas, vamos sofrer. Contudo, o apelo que eu faço a você nesta manhã, pela graça e pelo poder de Deus, seja obediente. Se submeta às orientações, mesmo que elas sejam difíceis, mas preferível servir ao Senhor a servir aos homens, porque no final, fogo estranho pode vir para o nosso meio. Eu vou alargar ainda mais a compreensão sua sobre ali Battle Creek, especificamente sobre a Review and Herald, para que você entenda o porquê de Deus, então, ter destruído aquilo mesmo que outrora ele havia abençoado. Nós não estamos como que um barco à deriva. Essa igreja tem um dono. Essa igreja tem o sábio e, eu diria, capitão que está ao leme dela. Mas muitas e muitas vezes, nós temos de atentar que a semelhança do que aconteceu naqueles dias aqui com Paulo e anteriormente aquela cena de Jesus deitado no barco e os discípulos assustados ali no mar de Tiberíades, você deve lembrar que se o Senhor permanecer no barco, permanecer nesta igreja, os euroaquilhão poderão vir de quaisquer que sejam as direções. Não destruirá a igreja do Senhor, porque ele está conduzindo. Mas as consequências a gente sofre. E o Senhor, muitas e muitas vezes, procura que a gente não passe pelos problemas, mas as decisões humanas são muitas vezes ignorantes, são decisões atrevidas, desrespeitosas ao assim diz o Senhor. E as consequências vêm. Estamos vivendo momentos dificílimos na igreja, de pastores sem rumo, de compostura pastoral, de gente só aproveitando dos recursos da igreja, de homens que perderam o temor ao Senhor. Mas o Senhor não tirou sua mão da igreja. O Senhor vai fazer a obra que ele prometera fazer. Não foi diferente na vida de Paulo. Ele disse, você vai ser minha testemunha em Roma. Poderia vir todas e quaisquer dificuldades, mas Deus cumpriria com a sua palavra. Não é diferente com esta igreja. Ela vai chegar ao final transformada pelo seu poder e pela sua graça. Mas até que isso chegue, nós temos de aprender a sofrer diante das decisões, muitas e muitas vezes. Não são poucas as decisões equivocadas, gerando, então, desconforto para os inocentes. Mas não percam a fé, não percam a esperança naquilo que Deus colocou para esta igreja. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente, a minha prece. Sejamos fiéis, mesmo que o barco esteja sofrendo, eu diria, os açoites do vento, da mentira, da tempestade, da ignorância, mesmo que o nosso barco esteja sofrendo os açoites das mãos exatamente daqueles que são ignorantes no saber bíblico ou desrespeitosos, mas o Senhor continua com o seu olhar e suas mãos sobre esta nau que está singrando essas águas tempestuosas do tempo que estamos passando. Vamos chegar ao final, em um porto onde o Senhor vai estar nos aguardando, porque Ele nos acompanha na jornada e, no final, Ele terá, portanto, a sua igreja preparada para ser recebida nos céus. Permaneçamos, meus irmãos, é o meu desejo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a Tua graça repouse sobre nós, que Teu Espírito nos capacite, que tenhamos condições de permanecer, não por forças, conhecimentos, mas por nossa fé em Cristo Jesus. Nos batiza a cada manhã com a Tua verdade, com a Tua graça, e nos faças, de fato, dignos de recebermos coroa da vida eterna. Cuide da liderança do Teu povo, que possa, Senhor, continuar sensibilizando corações e mentes que precisam se submeter às verdades reveladas. Nos ajude a avançar. Cuide dessa Tua igreja aqui representada na vida destes todos, deles um dia de paz. Eu te suplico, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo Edemar, quem ora amanhã? Aleluia, pastor. Que mensagem. A irmã Ana Maria, pastor. Muito bem, minha irmã. Amanhã você nos apresenta diante de Deus.